Senhor, é um prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sei que a maioria já me conhece, mas às vezes aqueles que estão visitando não me conhecem. Meu nome é Vitor Medina, eu sou um dos pastores da casa, sou casado com aquela mulher maravilhosa, que é a Bruna Medina, a mulher mais bonita da igreja. Ela é pastora junto comigo, nós cuidamos da casa de oração, do ministério da casa de oração. Eu também sou pastor do voluntariado, então toda a frente de voluntário eu pastoreio, e é um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu gostaria de orar antes de começar, porque eu tenho certeza absoluta que sem a graça de Jesus, eu não vou conseguir trazer tudo aquilo que eu preciso ao seu coração, e também sei que se você me acompanhar só com o seu intelecto, mas não com o seu coração, não com o seu espírito, você não vai absorver tudo também daquilo que a gente gostaria de passar. Por isso, esteja em espírito de oração, esteja atento àquilo que Deus quer compartilhar aqui hoje. Amém? Senhor, obrigado por mais uma vez ter a chance de pregar o seu evangelho. Obrigado por ter confiado isso, Senhor Jesus, a mim. E eu te peço que o Senhor possa derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre mim. Realmente que o Senhor possa trazer da Tua palavra nos nossos corações, nos ajuda a compreender as Escrituras, nos ajuda a compreender aquilo que o Seu Espírito tem feito nesses dias. Revela isso não só na nossa mente, mas no nosso coração. Transforma quem nós somos hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a quebra da comunhão. E já para facilitar o seu entendimento, eu quero estabelecer o que para mim é o conceito de comunhão, tá? E para isso, eu gostaria de que você entendesse que comunhão é a sintonia, o sincronizar perfeito de um coração com o outro, tá? Ou seja, quando um coração ele conecta um com o outro, ele se encaixa um com o outro, os corações concordam com aquilo que está sendo feito, isso é um momento de comunhão, tá? E muitas vezes, quando nós olhamos para aquilo que quebra e atrapalha a nossa comunhão com Deus, obviamente, na primeira coisa que vem na nossa boca, o que te afasta de Deus? Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos lá, interage comigo. Eu gosto muito todas as vezes que eu prego, gosto muito de interações, eu gosto muito de que vocês respondam, e a gente vai nessa conversa junto, até porque eu só estou aqui em cima porque é mais fácil de você me ver, mas a ideia é a mesma coisa. O que mais afasta a gente de Deus? Pecado. Fácil, simples, legal. Só que muitas vezes nós estamos tão focados em algum traço do pecado, em algum fruto que o pecado traz, que a gente tenta cortar isso e não a raiz do pecado. Então eu imagino o pecado como uma árvore, que tem ali as suas raízes, tem um tronco onde ele se desenvolve e tem seus ramos e frutos. E às vezes nesses frutos a gente vai encontrar a fofoca, a mentira, a infidelidade, a maldade, a injustiça. A gente vai encontrar todos esses traços do pecado. Mas se eu pego, por exemplo, uma árvore, eu sei que você já viu isso, quando uma árvore cresce muito e ela chega perto dos fios de eletricidade, alguém vai lá e faz uma poda drástica. E aí a árvore ela fica assim, depenada, completamente, arrancaram todos os galhos, arrancaram todas as folhas, fica feio pra caramba. Mas passado pouco tempo, o que acontece com essa árvore, gente? Cresce tudo de novo. Então, às vezes a gente vem e, às vezes num propósito, ou numa temporada buscando mais a Deus, a gente faz uma poda drástica nas atitudes pecaminosas, mas a gente não conserta a raiz, a gente não vai direto na raiz e quebra ela e despedaça isso, e para fazer de fato a força do pecado perder força em nós. E aí, passado pouco tempo, a gente volta a agir do mesmo jeito. Só eu que acontece isso às vezes, gente? Não? E qual que é a ideia que eu gostaria de trazer? A gente precisa voltar lá no princípio para entender sobre o pecado original e aquilo que realmente a gente precisa lidar, como a gente precisa lidar com isso, para conseguir realmente alcançar esse lugar de comunhão com Deus. Voltando para Gênesis capítulo 3, a gente vai ter a seguinte história, eu não vou nem abrir porque é uma história extremamente conhecida. Adão e Eva no jardim, Deus criou primeiramente um ambiente, um lugar chamado Éden. Para você que não sabe, Éden, o significado de Éden é lugar de prazer, lugar de deleite. E aí nesse lugar, ele plantou um jardim
com a humanidade, com Adão e Eva. Nesse contexto, nós temos que Deus colocou o homem aonde ele encontrava prazer. Deus, onde ele colocou o homem, na verdade, no lugar onde ele colocou o homem, no lugar onde ele se relacionava com o homem, ele chamou: esse é o meu lugar de prazer, esse é o meu lugar de deleite, é aqui que eu realmente gosto de estar. É isso que Deus fez no começo da Bíblia. Ele colocou o relacionamento com o homem nesse lugar de prioridade, nesse lugar de prazer. E uma vez que isso aconteceu, pouco tempo depois, a gente vê Satanás, né, o tinhoso, o feio, sujo, fedido, conhece? Ouviu falar? Fantasiado ali, né? Fantasiado, não, porque não era carnaval, ele foi, né? Realmente ele foi como cobra. E começou a dar ali uns churumelos, uma mentira na orelha de Eva, dizendo: se você comer do fruto, você vai ser como Deus, você será como o Senhor. E eu estou obviamente brincando aqui, mas aí a gente já encontra um pouco da natureza do primeiro pecado, que é: todo pecado em si carrega consigo a distorção do caráter de quem Deus é, da imagem de quem Deus é. Por quê? Porque uma vez que Satanás estava tentando dizer: ai, se você comer, você vai ser como Deus. O que ele estava dizendo? Deus está escondendo algo de você, Deus está retendo alguma coisa de você, e você tem que ser mais malandro que ele, você tem que ser mais esperto que ele. Deus, ele está guardando as coisas boas para ele, está deixando você só com as ruins. Então você tem que ser mais malandro que ele, você tem que ir lá e pegar o fruto que ele falou para não pegar e comer, que aí você vai ser como ele. E assim, com isso, o inimigo plantou no coração de Eva a incerteza sobre o caráter de Deus. E quantas vezes a incerteza sobre o caráter do Pai que nós temos e do Deus que nós temos faz com que a gente recorra ao pecado? Quantas vezes a incerteza e a falta de conhecimento do caráter de Deus e de quem Ele realmente é faz com que a gente recorra ao pecado, com que a gente caia novamente ao pecado? Muitas vezes eu olho para quem eu sou ou para quem eu era e para o processo que o Senhor tem feito na minha vida para me fazer chegar mais perto e me parecer mais com Ele, e eu penso, e já pensei muitas vezes: Deus, como você ainda não desistiu de mim? Como você não desistiu de insistir comigo, de acreditar em mim, de topar e de novo me ensinar e de novo me perdoar? Alguém já passou por isso? Já pensou sobre isso? E isso acontece porque muitas vezes a gente olha com a nossa ótica, com aquilo que a gente faria, e a gente compara isso com Deus. E uma vez o Senhor me respondeu: talvez, Vitor, você esteja olhando dessa forma porque você desistiria das pessoas, mas eu não desisto de você. Então aí já começa um ponto erradíssimo nosso. A gente tenta comparar e medir Deus baseado no que nós faríamos. Quem já falou: ah, isso não é justo, eu nunca faria isso. Mas às vezes o processo é Deus está colocando na sua vida. Então você nunca faria, mas Deus está fazendo. E aí como é que fica? Aí Deus que está errado? Então a gente já está extremamente equivocado em tentar olhar para Deus com a nossa ótica, baseado nas nossas limitações naturais. É tentar encaixar Deus em uma caixa do qual Ele não vai caber. Faz sentido, gente? Amém? E aí vem o segundo ponto. Se a gente entrasse dessa raiz do pecado, desse pecado original, se eu perguntasse para você qual que é o pecado original, pode ser que alguém ia falar: o egoísmo, a independência, a desobediência, foi comer do fruto, né? Que aí tem gente que vai falar que é maçã, já vi irmão falar que é coco. Aí pega um fruto aí que você não gosta, fala que é esse, tá tudo certo. Abacate, pode ser, eu não gosto muito de abacate, só guacamole é gostoso. Mas o ponto central é: independente de qual fruto que foi, a gente vai chegar no ponto de o pecado original foi pegar do fruto e comer, desobedecendo a Deus, sim ou não? Sim. Mas e se eu falar para você que tem um pecado antes desse? O primeiro pecado de todos foi quando Eva olhou para o fruto e o desejou. Porque na essência o pecado na verdade é desejar aquilo
que não está no coração de Deus. O pecado não começa quando a gente cai no ato do pecado. O pecado começa no coração, quando a gente deseja aquilo que Deus não desejaria. Foi por isso que Jesus ensinou que só olhar para a irmã do lado e cobiçá-la já é adultério. Ou só odiar o seu irmão, só entre muitas aspas, não estou falando que odiar é tranquilo. Mas o que Jesus disse é que o simples fato de odiar o irmão do seu lado, isso é considerado assassinato. Por quê? Porque aquilo que o coração está desejando, mesmo que não seja executado, ainda assim é pecado. Está acompanhando? Eu não fiz nada contra o irmão, mas todas as oportunidades que teve de falar mal, ou de torcer contra, ou de orar para Deus acabar com ele, a gente usou. Aí só não enfia a mão na cara dele, do resto, mas assim, isso e o coração de Jesus está muito distante. Então o pecado, o que é o pecado? A quebra da comunhão. É a dissintonia entre o meu coração e o coração de Deus. É a dissintonia entre o que o coração de Deus deseja e o que o meu coração deseja. E quantas vezes nós nos pegamos presos em paixões e prazeres dessa terra, desejando coisas que pouco importam para Deus. Muitas vezes eu me irrito comigo mesmo, porque eu valorizo tanto, ou me importo tanto com coisas que nem são tão importantes, com coisas que nem são tão relevantes assim. E eu superestimo essas coisas. Vou dar um exemplo muito simples. Eu amo doce. Eu amo um docinho, um chocolate. Acho que vem geneticamente, porque meu avô é uma formiga completa, meu pai também. E aí, obviamente, não ia sobrar muito para mim, virei formiguinha também. Aí contaminei a minha esposa. Agora toda vez que acaba o almoço, a janta, a gente vai atrás de um docinho. E é impressionante que a gente come o doce, ele desce e faz assim, vem direto para essa parte do corpo e fica por aqui, né? Então, além de esteticamente não ajudar muito, cara, já teve vezes de Deus falar assim: eu quero que você faça um jejum de doce. E para mim foi o fim do planeta Terra, foi super difícil. E lógico que eu já fiz jejuns mais difíceis do que isso, mas o que eu quero dizer é que, caramba, é só um doce? Alguém já teve o desprazer ou o prazer, né, de tentar fazer um mesinho, ou 2, ou 3, sem nenhum entretenimento, nenhuma rede social, ou nenhum contato com a internet, além do que você precisa para trabalhar? Já fez isso? Meu Deus, ninguém. Glória a Deus, amém. Obrigado. Alguém já tentou? Graças a Deus, a gente tem uma galera aí redimindo. Obrigado, gente. Depois ora pela gente aí, que a gente está precisando. E, cara, impressionante como um negócio que foi criado 10 anos atrás se tornou tão importante para a gente. E como a gente coloca isso num lugar de valorização tão grande quando Deus olha para nós. Por exemplo, Jesus, na passagem que ele estava com Marta e Maria, ele entra na casa de Marta e Maria, e Maria senta aos pés dele para ouvi-lo. Marta chega toda afobada, correndo, e obviamente ela estava fazendo um papel muito importante, mas ela estava preparando o ambiente. Eu imagino que talvez cozinhando uma comida gostosa, ou passando uma vassoura ali, limpando as coisas, recebendo as pessoas bem na sua casa. Isso é bom também. Mas aí ela chega e: Senhor, tem muito trabalho, e Maria está aí sentada aos seus pés e tudo mais. E a resposta que Jesus dá mostra o coração de Deus em quesito de importância, porque ele responde assim: Marta, Marta, você anda ansiosa por muitas coisas, mas de fato poucas são importantes, são necessárias, talvez apenas uma, e Maria escolheu a boa parte. Cara, quantas vezes a gente corre as nossas vidas completamente ansiosos, desesperados por coisas que nem são tão importantes, ou nem são tão necessárias. Nós cavamos às vezes os nossos próprios problemas. A gente que arruma o nosso próprio problema. Estava tudo certo nas suas contas, você que decidiu comprar um negócio parcelado em 15 vezes que não cabia no orçamento, e a gente arruma os nossos próprios problemas. Estava tudo certo, você que decidiu abrir sua boca e arrumar problema com o irmão do lado, e aí criou-se uma contenda, e aí você caçou o seu próprio problema. Você está me acompanhando? Só eu que faço isso de vez em quando. Tem vezes que eu olho e falo assim: meu Deus,
Se eu tivesse comparado em Provérbios, assim, eu ia ser o tolo, né? Não é possível, eu ia ser o pedaço que está falando do tolo, era eu. E o que isso tem a ver com quebra de comunhão? E o que isso tem a ver, Vitor, com o que você está falando? Tem a ver que tudo isso só está acontecendo por causa de uma única coisa: o pecado. É o pecado que desalinha as prioridades do nosso coração. É o pecado que faz o nosso coração e o coração de Deus conversarem em línguas diferentes e as coisas não se encaixarem. E o que isso culminou na história bíblica? Uma vez que Adão e Eva caíram, no pecado, eles eram o molde, aqueles que eram cabeças de raça. Como se numa fábrica tivesse ali uma peça que é o molde que está fazendo todas as outras. Só que eles estragaram logo de cara, antes de fazer qualquer outra. Entendeu? Tinha dois, aí quebrou, aí já não... Os próximos que nasceu, já nasceu tudo errado. Então os próximos que nasceram, que foi Abel, Caim e Sete, já dá para ver que está errado daí, é o terceiro filho, chama Sete. Fica confuso, vocês não acham? E aí dá para ver que está errado daí, por quê? Porque, cara, a quebra e a desconexão que o pecado causou no coração de Adão e Eva com o coração de Deus fez com que eles saíssem do jardim e fez com que uma geração depois Abel e Caim fossem oferecer ofertas ao Senhor. E Abel traz do melhor do que ele tinha, dos primeiros frutos ali do seu rebanho, mas Caim traz do que sobra da terra. Abel é aceito por Deus, assim como o seu sacrifício, mas Caim é rejeitado, assim como o seu sacrifício. E isso enfurece violentamente o coração de Caim, que posteriormente mata o seu irmão. Ou seja, tinha 4 pessoas na terra, um era assassino. 25% da humanidade nesse momento era assassino. Se você conhecesse Caim, você tinha 66% de chance de morrer, ou de ficar vivo, e 33% de morrer. Você está acompanhando como está complicado para morar na terra nesse momento? Tem gente que olha para a humanidade, a gente estava brincando, o pastor Luan estava brincando comigo, fala, o mundo está ficando ruim. Amigo, o mundo sempre foi ruim. Sempre foi ruim. A partir do momento que entrou o pecado, ficou péssimo, não está ruim agora. Está ruim desde sempre, está ruim. Está torto, está errado, está completamente fora do que deveria ser, está completamente estragado, distorcido, fora do que Deus realmente desejava. Por quê? Porque a gente é ruim, porque pecamos. E uma coisa muito triste aconteceu quando nós pecamos. O homem cai da sua natureza eterna para uma natureza mortal. E isso é um problema muito grande. Por quê? Porque agora não só o coração de Deus está desalinhado com o nosso, como não tem como reconectar de novo. Porque 2 naturezas não conectam corações. Você já viu por acaso uma girafa tendo filhote com um cachorro? Sim ou não? Não. Ou você já viu um híbrido entre morango e cenoura? Não. Por quê? Porque naturezas diferentes não têm comunhão. De naturezas diferentes não tem aliança, não tem fruto, não gera vida. Naturezas diferentes não se conectam. Esse era o problema da humanidade, esse sempre foi. Mas entre esse pedaço e o que a gente vive agora aconteceu algo muito legal. Eu gostaria de ler com vocês um versículo pouquíssimo conhecido, que é João 3,16 e 17. João 3,16 e 17, que diz assim. Abriu no telão, mas eu não abri. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Por favor, gente, Deus tanto o quê? De novo, por favor, Deus tanto... A marca da reconciliação é o amor. Quando nós olhamos para os discípulos, que são expressão de reconciliação de Deus para com a humanidade, a gente vai encontrar Pedro. Aí, Paulo não era discípulo, mas vamos considerar ele aqui no meio disso. Acho que ele, pelos feitos, ele vale estar
menção honrosa, dentre vários outros. E esses homens, Paulo, Pedro, João, Tiago, eles foram 100% santos? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Então eu posso dizer que a marca de um discípulo de Cristo é a santidade? Não. Mas a marca de um discípulo de Cristo é o amor. Porque Paulo, por exemplo, foi apedrejado e tacado para fora de uma cidade, dado como morto. E a primeira reação desse homem, na hora que ele acorda e cuida das feridas, é entrar dentro da cidade de novo para continuar pregando o evangelho de Jesus. O Pedro, que era pouquíssimas ideias, quase nenhuma, era não sei o que, toma. Era desse jeito. Reclamou, perde a orelha. Pedro, que era desse jeito, é o mesmo cara que está pregando amor e reconciliação depois, que está tomando esporro de Paulo por estar agindo errado e está abaixando a cabeça, que está passando pelas ruas e a sombra está curando, que está espalhando do evangelho até para quem ele acreditava que merecia condenação, como por exemplo quando ele pregou para o centurião Cornélio. Ele nem achava que merecia ser salvo quem não era judeu, mas Jesus estava mudando o coração do cara. Paulo, o mesmo Paulo que eu falei para você, que voltou para dentro da cidade para pregar o evangelho, um pouquinho antes na história ele estava matando e perseguindo judeus e cristãos. Ele estava batendo palma para Estevão sendo apedrejado. O que aconteceu, gente? Vou falar para vocês o que aconteceu. O vão, o buraco gigantesco que existia entre a natureza caída do homem, que não tem muito o que fazer, e o homem santificado, nascido de novo, que foi Pedro, que foi Paulo, que foi João, que foi Tiago. Nesse espaço penduraram uma cruz e fizeram um caminho para nós. Nesse espaço, Jesus com seu próprio corpo construiu um caminho, erguido em sangue, dor e sofrimento, que reata o nosso coração um com o outro, que realinha o coração de Deus com o nosso, que faz de novo conexão do coração de Deus com o nosso. Então aquilo que um dia foi quebrado, aquilo que um dia foi rasgado, Cristo costurou em suas linhas de amor de novo e trouxe de volta esse momento e essa reconciliação. Amém? Sabe o que eu acho engraçado dessa imagem? É que no momento em que o pão foi partido, a mesa foi consertada. No momento em que Jesus pegou o pão e derramou? Não sei se dá para fazer isso. No momento que Jesus pegou o pão e partiu, a mesa foi reestabelecida de volta. Não estava quebrada. No momento em que o sangue foi derramado, a mesa foi refeita. E aí com isso, nós temos um pequeno problema, apesar de uma grande reconciliação. Se Cristo fez tudo isso por nós, por que ainda caminhamos como homens que não veem Jesus? Por que caminhamos como homens e mulheres que têm ainda 1 milhão de problemas, não recorrem a ninguém, guardam até quase entrar em burnout? Por que nós caminhamos sozinhos, se Deus nos reconciliou com Ele? Não dá mais para a gente viver um evangelho plastificado, onde a gente vem aqui parecendo uns manequim cristão. A gente coloca uma roupa de crente, e às vezes uma camiseta bonita do Dunamis, compra uma camiseta numa marca legal que você gosta, vem aqui, começa a cantar, sabe todas as letras de cor, aí você levanta sua mão, você adora a Deus e tudo mais, só que assim, tudo da boca para fora. Às vezes é verdade, às vezes não é tanto, mas o seu coração continua desejando as coisas que Deus não deseja. Às vezes eu estou pregando, ou alguém está pregando, e às vezes está no momento de louvor e o seu coração está completamente em outro lugar. A gente passa na rua e não olha para o necessitado. Quando alguém pede esmola, a gente fecha o vidro na cara. Quando alguém da nossa família às vezes precisa de ajuda, a gente não estende a mão. Não é o mesmo evangelho
que os discípulos passaram. Não é o mesmo tipo de fruto que a gente tem apresentado comparado com o que outros homens de Deus passaram e experimentaram. Então tem alguma coisa de errado. Quem concorda comigo que tem alguma coisa de errado? Glória a Deus, uma galera. É preciso participar da mesa com Jesus para que a comunhão da cura aconteça, para que a cura da comunhão aconteça. É preciso que eu me assente diante daquele que é o Cristo e veja Ele partindo o pão, coma desse pão, para que as coisas façam sentido novamente. O Cristo precisa estar revelado no nosso coração. O evangelho plastificado e, infelizmente, a religiosidade é um conjunto de regras que tenta suprir o que a intimidade daria, mas que está faltando. Nós temos um cenário onde, se eu não me engano, Mateus apresenta isso, Apocalipse apresenta isso, de homens e mulheres chegando diante de Deus e apresentando feitos cristãos para Ele, como curou os enfermos, pregou o evangelho, expulsou demônios, e Cristo vai ter que dizer para essas pessoas: se apartem de mim, porque eu não conheço vocês. E o que eu estou tentando trazer aqui, gente? Que se você pecar, acabou tudo? Não é isso que eu estou tentando trazer. Estou tentando trazer que se nós não estamos vivendo com um empenho radical de ter novamente comunhão com Deus, de alinhar o meu coração com Deus, de viver de forma agradável ao Senhor, e não por feitos agradáveis, mas por um coração agradável, está errado. Não vai funcionar. Vai ser um evangelho plastificado. Vai ser o quê? Você vai ser o velho homem amarrado numa camisa de força, lutando, que de vez em quando escapa um pouquinho alguma coisa, mas você não vai ser nova criatura. E uma vez que você não é nova criatura, não é nova natureza, não tem como restabelecer comunhão. Que as naturezas entre a de Cristo e a sua não vão bater, não vão encaixar, não vai fazer sentido. Amém, gente? Está fazendo sentido? Você não precisa lutar para reprimir seus impulsos, você precisa lutar para morrer para os seus impulsos, para que a vida de Cristo flua através de você, para que de fato você conheça aquele que vale a pena morrer por. E qual que é o ponto que eu me pego muitas vezes, porque esse processo de mortificação ele é gradativo, mas o que muitas vezes eu me pego muitas vezes nesse problema? A gente tem uma supervalorização da nossa vida aqui, porque antigamente, na época de Jesus, bem antigamente, se você quisesse beber água, irmão, cata aí um pedaço de madeira, bota 2, 3 balde, vai no poço pegar. Então tudo exigia um processo. Você quer comer? Corta a lenha, mata o bezerro, arranca a pele, separa os pedaços, cozinha. Isso foi até pouco tempo atrás, certo? Se a gente conversar com pessoas um pouquinho mais velhas, que talvez cresceram num contexto um pouco mais rural, isso era muito comum. A mulher começava a fazer o almoço 9 da manhã, 8 e pouco da manhã, para ficar pronto no horário certo. Estou muito equivocado? Amém? A gente não tem paciência de sentar no lugar secreto, deixar a lenha ali pegando brasa, dia após dia, até que Jesus falar. A gente quer entrar e ouvir a resposta de Deus: Senhor, eu devo entrar neste investimento sim ou não? A gente aparece no secreto assim: amém, sim, então eu vou investir. Deus não falou nada. A gente quer chegar no lugar secreto Senhor, estou meio ruim hoje, por favor me melhora. Aí Jesus vem com a sua graça, você sente eles e fala: graças a Deus, 1 mês sem orar de novo. Isso não é amizade, não é comunhão. Isso não é gastar tempo com alguém que a gente se importa. Isso é utilizar Deus para os nossos bens e para as nossas próprias vontades. Isso é uma mente que está assim, voltada para as coisas da terra o tempo todo, e não se importa com a comunhão com Deus. Eu não quero esse Jesus, um Jesus que eu moldo Ele às minhas próprias necessidades e desejos. Eu quero que Jesus me molde às suas necessidades e desejos.
Eu quero que Ele me forme o que Ele precisa que eu seja. Eu quero me encaixar no propósito e na ótica que Deus tem para a minha vida, e não que Ele se encaixe no que eu quero fazer. A gente às vezes tem tanta dificuldade de obedecer, porque obedecer é submeter a minha vontade ao Senhor, é entrar num lugar de comunhão de novo. E às vezes a gente pensa que porque Deus conhece o nosso coração, e aí eu não estou a fim de orar, eu não estou a fim de ler, eu não estou a fim de buscar, não estou a fim de obedecer, o caminho certo é esperar Deus mudar o coração para ver se eu começo. Não, amigo. Imagina Deus vendo um coração que não quer, que não deseja fazer aquilo, ainda assim se dobrando, se submetendo e desejando aquilo, né? Assim, se esforçando até que deseje. Todo mundo aqui que começou na academia, começou no primeiro dia querendo pra caramba e permaneceu assim até agora. Nada que gera bons frutos começa com um desejo ardente no nosso coração. Isso é loucura, isso é imaginação infantil. Quem é que está casado há, sei lá, 5 anos? Ou mais? Legal. Mais de 10? Fica com a mão levantada. Eu não estou, eu estou há 4. Mas mais de 10? Mais de 15? Mais de 20? Legal, já está ficando só uma galera aí mais experiente. Por favor, gente. Óbvio, foi todos os dias que você estava amando a sua esposa ou seu marido, que você estava assim, nossa, eu quero muito sentar e ter uma conversa com ele, bater um papo. Foi todos os dias que isso aconteceu? Sim ou não, casados? Se o ser humano que a gente vê, que a gente ama, que a gente escolheu para a nossa vida, a gente ainda está, não é todo dia que a gente quer comunhão com Ele. Por que você acha que é todo dia que você vai querer comunhão com Deus? Não é todo dia que a gente vai querer, mas é todo dia que a gente tem que se posicionar para isso. Porque se a gente não reestabelece a comunhão, você vai ver o problema que vai gerar ainda, que eu vou chegar lá. Além de colocar em risco a nossa salvação, além de colocar em risco o nosso caráter, tem um problema muito sério. Alguém já foi no material de construção para comprar talvez uma torneira para sua casa? Quem já fez isso? Legal. E aí você pegou lá, arrancou do plástico a torneira e abriu, ela saiu água. Aconteceu assim? Não. Precisou conectar no encanamento. O encanamento precisava ter água. Isso também não funciona. Então a torneira é fonte por si só de água? Não. O encanamento é fonte por si só de água? Não também. Já pegou um cano PVC, virou assim e começou a cair água? Não. Certo? Seria um pouco loucura. Gente, por favor, você está num dia triste, e aí você consegue sozinho ficar feliz? Sozinho. Está triste, está para baixo, aí você fala assim, putz, preciso ficar feliz. Aí fica feliz sozinho. Acontece isso? Não? Concluímos então que você não é fonte de felicidade. Já teve algum problema em amar alguém na sua vida? Uma pessoa que te irritava profundamente, que a vontade era agir igual Pedro antes de Jesus? Já teve alguém assim na sua vida? E aí quando você precisou amar essa pessoa, para quem que você pediu forças? Para quem, gente, que a gente pede forças? Para Deus. Sabe qual que é o nosso problema, gente? A gente às vezes caminha tão desconectado do coração de Jesus que a gente nem lembra que dá para conectar. E a gente está arrebentado na tristeza, mas não está buscando conexão de novo. Como que você vai ser feliz sem Cristo? Me explica, pelo amor de Deus. Se é só Cristo a fonte de alegria, de que forma que você está esperando consertar o seu coração? Sem Jesus. Vitor, eu preciso consertar o meu casamento. O que mais precisa do seu casamento? Normalmente os casais falam que acabou o amor. Então Jesus foi embora do seu casamento, é isso que você está falando para mim? Então está precisando trazer ele de volta. Porque sem Jesus nos casamentos não vai dar para arrumar. Não é na força do nosso braço que a gente consegue fazer as coisas, porque nós não somos fontes em nós mesmos. Mas a palavra diz que uma vez que eu creio em Cristo e Ele habita em mim, do meu interior fluirão rios de água viva. O rio de água viva está escrito em Isaías, em Ezequiel, em Apocalipse, que esse rio de água viva sai do trono do Senhor.
mas eu sou um conector da graça de Deus, um conector da glória de Deus. No final das contas, é um rio que abastece a sua casa com água? Não, é uma torneira. No final das contas, quem vai mostrar o amor de Jesus para as pessoas? O próprio Deus vai descer de novo aqui? Não. Levanta a mão comigo aqui e fala assim: eu, uma torneira. Está acompanhando? Se nós não formos conectores de graça, se nós não formos aqueles que espalhamos o amor de Jesus pelo mundo, se nós não somos aqueles que estão andando com corações alinhados com o de Cristo, com aliança com Ele novamente, com comunhão com o Pai, se nós não somos esses, quem vão ser? Quem que vai se levantar? Se não os filhos de Deus para consertar um mundo caído. Quem vai pregar o Evangelho da forma que ele precisa ser pregado? Quem vai demonstrar amor para o pobre, para os necessitados, para a viúva, para o órfão? Quem vai amar aquele que se sente rejeitado e oprimido? Quem vai ser fonte de justiça para as pessoas? Quem vai trazer alegria para aquele que está depressivo e tirar ele daquela cama e resgatar aquela alma? Quem vai fazer isso? Quem que vai levar Jesus para a sua família, pelo amor de Deus? É você, cara. Só que por que às vezes não dá certo? Porque a gente está numa independência só, numa loucura só, tentando expressar Jesus em métricas religiosas. Você precisa primeiro mudar a sua roupa, você precisa primeiro mudar seu jeito de falar. Não, primeiro você precisa abandonar tal coisa. Você não precisa abandonar nada além do orgulho, da vergonha na cara. Se dobrar diante de Jesus e pedir para que Ele reconecte o seu coração com o dele. A gente precisa abandonar a nossa independência e se conectar de novo com o coração do Senhor. Chega, quando Cristo nos chamou à comunhão, para a comunhão iremos ao custo que for necessário. Amém? E isso tem um ponto muito legal, porque João 17, do 20 ao 23, vai dizer assim. João 17, do 20 ao 23. Isso é uma oração de Jesus, e é uma oração muito atípica na Bíblia, porque a gente vai ver Jesus o Filho falando através do Espírito Santo com o Pai. Então tem uma conversa completa da Trindade em João 17, que é muito legal. E aí Jesus vai dizer assim: a minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Peço também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem aqui crê em Jesus? Então é para você que Jesus estava orando. Era por você que ele estava falando. E ele disse o seguinte: eu oro, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus está falando aqui? Que o mesmo nível de comunhão, o mesmo nível de conectividade de coração, de entendimento, de concordância de coração, que o Pai tem com o Filho, era para que nós tivéssemos com Ele. Sermos um com a Trindade, um com o coração do Deus vivo. E aí ele continua, que se a gente fizesse isso, o mundo creria que Deus nos enviou. Aí depois, creria que Cristo foi enviado, Depois ele continua: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Ou seja, Deus deu a glória dele, Cristo deu a glória dele. Não tem textos que apresentam outro contexto como esse, que Cristo partilhou de sua glória com o objetivo de sermos um. E aí ele continua dizendo: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que você me enviaste e me amaste, e os amaste assim como me amaste. Ou seja, para que o mundo conheça Jesus, para que o mundo saiba que são amados, que nós somos amados e que eles são amados, da mesma forma que Jesus é amado. Para que o mundo realmente conheça um evangelho que não é escândalo atrás de escândalo, ou um homem nomeado pastor muito mais bonito do que os outros, e outros, um monte de gente que precisa de misericórdia. Entendeu o que eu quero dizer? Se tem alguém nessa igreja que precisa de misericórdia de Deus,
É os pastores que estão aqui pregando para vocês. Porque se existe algum risco de vocês que estão aprendendo serem condenados, imagina eu que estou ensinando. A Bíblia diz que é muito mais pesado o critério para quem ensina. Se não fosse a misericórdia e a graça de Jesus, eu não sei o que ia sobrar da minha vida, provavelmente só destruição. Cristo me salvou de tantas coisas, mas do top 1 de todas elas, Ele tem me salvado de mim mesmo. E Jesus compartilhou da glória dele para que nós fôssemos um. Isso é tão espetacular porque, como no Jardim do Éden, uma vez que há desconexão com o homem, o próximo passo é a desconexão do homem para com o homem. Caim matando Abel. Então a gente vê uma geração agora cada vez mais violenta, cada vez mais egoísta, querendo usar as pessoas ao seu redor para todos os tipos de coisas que você pode imaginar. Vocês sabiam que hoje, e isso é muito triste, na história da humanidade é a época que mais existem escravos na Terra? Mais do que quando o Brasil era colônia, mais do que no Império Romano. Sabia que desses escravos, 2/3 são escravos sexuais? E qual que é o nosso problema? Cara, quando que você parou para orar, pelo amor de Deus, para essas pessoas serem libertadas? Ou para que Jesus alcançasse elas? Quando que a gente foi pregar para essa galera? Quando que a gente foi derramado o amor que a gente tem recebido? Quando que a vida parou de rodar em torno de nós e começou a rodar em torno daquilo que Deus realmente quer que a gente faça? Porque eu me percebo muitas vezes egoísta, preocupado com as minhas próprias coisas, e mesmo quando eu vou orar, cercado ali no meu mundinho, eu já tenho muito mais do que eu mereço, e eu preciso fazer alguma coisa para que o Evangelho de Jesus chegue até as pessoas. Eu vejo pessoas aqui dentro que não conhecem Jesus. Elas conhecem a história, elas conhecem como se parecerem cristãos, mas gente, não dá para você me enganar. Se você já teve um encontro real com Jesus, você consegue falar quem teve, quem não teve, dá para ver no olho. Você olha profundamente que a pessoa, começa a conversar com ele e fica nítido se ela achou ou não achou o tesouro. Isso me preocupa muito, porque eu queria muito que você conhecesse meu amigo Jesus. Queria muito, muito mesmo que você conhecesse meu amigo Jesus. Que a minha vida e a sua, a nossa toda, seja gasta com algo que realmente faz sentido. Que as pessoas nos conheçam pela marca de amor que a gente deixou na vida delas. Jesus ama extravagantemente, a ponto de constranger, a ponto de a gente falar assim: pelo amor de Deus, não faz mais coisa, eu não tenho como te pagar pelo que você fez. E Ele continua derramando de amor de novo. Essa é a nossa medida. Ou Cristo, não está escrito na palavra: ame o seu próximo como Cristo te amou. Não está escrito isso? Está escrito. Quando a gente olha para 1 João 4, 1 João 4, 7, 1 João capítulo 4, versículo 7, vai dizer o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Caramba! Estão entendendo o que João está tentando trazer para nós? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Por que a marca de um discípulo é o amor? Porque o amor é Deus. Então toda vez que o mundo quebra, toda vez que o mundo quebra a independência, prega independência, toda vez que o mundo prega você sozinho pelos seus objetivos, toda vez que o mundo prega egoísmo, o que o Evangelho prega? Viva pelos outros, ame as pessoas, gaste sua vida para uma obra maior que você, ame Jesus, gaste seu tempo ajudando as pessoas. O Evangelho prega: espalhe do amor de Cristo, seja feliz, distribua amor, compartilhe de vida, olhe para a pessoa do seu lado, abraça ela, gasta tempo com as pessoas.
Sai do seu mundo, para de olhar para você, olhe para Cristo e cumpra o propósito dele. Por quê? Por que a Bíblia ensina isso? Mas calma, vamos seguir. Porque Deus é amor. Aí ele continua: desta forma Deus manifestou o amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para perdão dos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar os outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu gostaria agora que você abrisse comigo em 2 Coríntios 5, 18 ao 21. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Estou encerrando, gente, mas eu preciso que você entenda isso. Tudo isso provém de Deus. Paulo ensinando, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, Ele restabeleceu a comunhão por causa do sangue de Jesus, que a gente já falou sobre isso, e nos deu o ministério da reconciliação. Repete comigo: ministério da reconciliação. E aí Paulo vem explicando o que é isso. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Caramba, não vou nem parar para enfatizar, vocês já estão entendendo. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. O que é a minha súplica? Cara, reconcilia-se com Deus. Se reconcilia com Deus, por favor, cara, eu te suplico, se reconcilia com Deus. Chega de achar que Ele é o culpado das coisas que acontecem na sua vida. Chega de colocar Ele como autor dos problemas que chegam para você. Não é assim que Deus é. Você está caindo no mesmo papinho que a Eva caiu lá no jardim. Esse não é o caráter de Deus. Reconcilia-se com Deus. E uma vez que isso acontece, uma vez que somos reconciliados, qual que é a nossa missão? De todos nós, pregadores do ministério da reconciliação. Uma vez que eu fui encontrado por Deus, que a fonte de água viva foi aberta no meu ventre, que o amor foi restabelecido no meu coração, que eu corri de volta para o Pai, e Ele me abraçou, me trocou a veste, me pôs um anel no dedo, me chamou para dentro de casa de novo, a gente comeu, ceiou junto, teve ali aquele momento de comunhão. Uma vez que o amor de Deus me tocou, a minha responsabilidade como cristão é espalhar o amor de volta, é pregar um Jesus para as pessoas, é fazer com que as pessoas conheçam esse amor. E como que eu faço isso? Me parecendo com Cristo, alinhando cada vez mais o meu coração com o de Jesus. Às vezes a gente tem dificuldade para pregar com quem está dentro da nossa própria casa, porque dentro de casa a gente não parece Jesus. Às vezes a missão que Jesus te deu é pregar para os seus filhos. Às vezes a missão que Deus te deu é resgatar os seus pais. Às vezes a missão que Deus te deu é pregar para o seu vizinho, ou para o morador de rua que fica na porta da sua casa. E aí como é que fica? Quem vai levar o evangelho para eles? Quem vai levar do amor de Cristo para essas pessoas? Quem que vai abraçar e cuidar das feridas delas? Quem que vai fazer isso, gente? Eu ouço o Senhor gritando para nós: quem eu posso enviar? Com quem que eu posso contar que vai gastar a sua vida tentando transparecer e pregar o meu amor? Está fazendo sentido, gente? Só que eu realmente gostaria de pedir que você ficasse de pé.